todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela idade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor, o versículo 11, e houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Quem diz amém? Amém. A igreja em Atos dos Apóstolos. A história da igreja, ela está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Quem quiser conhecer a história da igreja, precisa ler o livro de Atos dos Apóstolos, que tem 28 capítulos. Não é tão grande, tão volumoso assim. Então, em Atos, o evangelista Lucas, o escritor de Atos, ele registra a história da igreja. E como foi que a igreja começou? Ela começou muito bem, e Deus confirmando a palavra, os sinais, prodígios, milagres, maravilhas, e o Espírito Santo soprando na igreja, se movendo na igreja, enchendo a todos, usando com muito poder, com muita ousadia, com muita autoridade, os apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja estava em um grande avivamento, talvez um dos maiores, entre outros, um dos maiores avivamentos da história da igreja. Diz a Bíblia que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que se haviam de salvar. Isso quer dizer, todos os dias tinha convenção de almas. Todos os dias. Cura, milagres, batismo com o Espírito Santo. A igreja estava vivendo um grande avivamento. Isso sim, aqui é avivamento. Hoje se fala em avivamento. Avivamento. Deixa para outra hora. Vamos ver o contexto dessa leitura, o contexto. Vamos abrir a Bíblia, Atos, capítulo 2, versículo 43, por favor, por gentileza. Veja o avivamento que a igreja em Jerusalém estava vivendo. Isto sim é avivamento. Isto sim é um avivamento. Atos capítulo 2, versículo 43, versículo 47, Atos capítulo 4, versículo 33, e tem mais, não vamos citar todos.
Por favor, leia Atos 2:43, como é que diz? Toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E em cada alma havia o quê? Temor. Havia o quê? Temor. Algo que nos falta. Quem pode dizer comigo? Quem pode repetir comigo? Temor. Temor. Algo que nos falta. Que nos falta. Em cada alma havia temor. Em cada pessoa da igreja, em cada crente da igreja havia temor. Em cada um havia temor. Temor a Deus. E o que é que temor gera? Temor gera santidade. Temor produz santidade. Quem teme a Deus de verdade, quem tem temor a Deus de verdade, vive uma vida de santidade. Em cada alma havia temor. E o que mais? E muitas maravilhas, versículo 43, e sinais se faziam pelos apóstolos. Em cada alma havia temor. E os apóstolos Eram cheios de autoridade, não de autoritarismo. Os apóstolos eram cheios de autoridade de Deus, não autoritarismo. Se vê muito hoje é pessoas autoritárias. Não confunda autoritarismo com autoridade, porque é diferente. Não é a mesma coisa. Tem muita gente autoritário, autoritarismo, não autoridade. Não confundir uma coisa com outra. Os apóstolos tinham a autoridade de Deus, eram cheios do Espírito Santo, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A igreja tinha o quê? Uma liderança. A igreja em Atos tinha uma liderança saudável, tinha uma liderança espiritual, tinha uma liderança. O que mais? Se for falar as virtudes, as qualidades deles, tinha uma liderança que tinha autoridade de Deus. E tem gente hoje que está muito enganado. Não, o que eu ligar aqui, liga lá, o que liga lá, liga aqui. Você tem essa autoridade todinha. A sua vida corresponde a isso. Você tem essa autoridade toda. É o que eu liga lá, liga aqui, liga aqui, liga lá. Mas como é que Deus está vendo isso lá em cima? Como é que Deus está vendo lá em cima? O que é que Deus está dizendo? Porque uma coisa é eu falar aqui, e outra coisa é Deus aprovar lá. Uma coisa é eu estar falando aqui na igreja, para a igreja, e outra coisa diferente é Deus lá estar aprovando. Quem já me conhece, conhece. Quem não conhece, fica conhecendo. Coisa que eu só faço ouvir. Não questiono, não pergunto, não brigo, nada não. Só faço ouvir. Só ouvir. Só ouvir. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é Deus confirmar, aprovar. Porque o que
que eu falo, que eu prego, que eu ensino, que eu faço, tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Tem que estar alinhado com um livro chamado Bíblia Sagrada. Porque se não estiver alinhado com a Bíblia Sagrada, pode descartar. Mas como é que eu sei o que está alinhado com a Bíblia ou não? Lê Bíblia, gente, estuda a Bíblia, examina a palavra, lê a palavra, estuda a Bíblia, estuda a palavra. E no versículo 47, Atos 2:47, como é que diz? Atos 2:47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito bem, muito bem. Eu estou fazendo essa introdução mostrando aos irmãos como a igreja em Jerusalém, como ela começou. Vocês não estão entendendo? Como a igreja estava em um grande avivamento. Avivamento sem convenção de alma. Você chama isso de avivamento? Você chama isso de avivamento? As pessoas estão se entregando para Jesus, está havendo libertação, transformação de vida. Não. Você chama isso de avivamento? Então vamos para a Bíblia para ver o avivamento da Bíblia. Batismo com o Espírito Santo, cura divina, milagres, maravilha, mas conversão de alma, evangelismo, evangelização, e o povo crendo em Jesus, se arrependendo dos seus pecados, sendo perdoado, sendo transformado e sendo salvo. Isso é avivamento. A igreja aqui está em avivamento. Agora vamos ler Atos 4:33. Eu estou, vou repetir, mostrando aos irmãos o contexto em que a igreja estava, como a igreja estava lá em Jerusalém. Atos 4:33. Quem pode ler? Com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Muito bem. E os apóstolos davam com grande poder. Não confunda poder com barulho. Não confunda poder com barulho. Onde tem poder, pode ter barulho. Onde tem poder, pode ter barulho. Mas onde tem barulho, não significa dizer que tem poder, não. É um barulho, 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 é um poder. Isso aqui é poder, é poder, é poder. Não confunda poder com barulho, irmão. Aonde tem poder, pode ter barulho. Lá no Pentecostes teve barulho? Teve. Mas um barulho oriundo do poder. E qual foi o resultado lá em Atos capítulo 2? Quase 3.000 almas para o reino de Deus. Com grande poder davam testemunho da ressurreição do Senhor. Então, Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Aí Atos 2, Atos 3, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, 3 e 4. Você pode ler na sua Bíblia, acompanhar na sua Bíblia. Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, 2, 3 e 4.
igreja crescendo e dando fruto. E todos os dias o Senhor acrescentava a igreja. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, Atos 2, 3 e 4. Só avivamento. Até que chegou Atos capítulo 5. Agora vamos para o capítulo 5, a leitura onde nós lemos. Até que chegou Atos capítulo 5. Aí começa assim o capítulo 5 de Atos. Começa com um contraste. Atos capítulo 5 começa com um contraste. Aqui tem um contraste. Não sei como é que diz na sua tradução. Na minha diz assim: mas é um contraste que está acontecendo aqui com relação ao que vinha acontecendo, com relação ao que estava acontecendo na igreja. Agora acontece um contraste. Na minha tradução diz mas, M-A-S, mas. Na sua pode estar entretanto, na sua pode estar porém. Não sei como é que está na sua tradução aí. Como é que está na sua, pastor? Entretanto, a minha diz mas, e a sua pode dizer entretanto, mas ou porém. Tudo isso fala de um contraste com relação ao que vinha acontecendo. Até chegar o capítulo 5, com mais ou um porém ou um contraste. Capítulo 5: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Agora, o pecado entra na igreja. Agora o pecado vai entrar na igreja. A igreja estava em um grande avivamento. Agora o pecado entra na igreja. E o ataque satânico não vem de fora. O pecado não veio lá de fora e entrou na igreja. Nós ficamos muito preocupados com lá fora, o que vem lá de fora, o que vem lá fora. Aí esquece daqui dentro. Nós ficamos muito preocupados com as coisas lá de fora, que não venham para cá, e as coisas acontecem aqui dentro. O ataque satânico não vem de fora, foi dentro da igreja. Dentro, Atos capítulo 5, aconteceu dentro da igreja. Uma igreja que estava em avivamento. Não foi numa igreja morta, não foi numa igreja fria, não foi numa igreja mundana, não foi numa igreja carnal, não foi numa igreja que não orava, não foi numa igreja que não jejuava, não foi numa igreja que não vigiava, não foi numa igreja que não tinha liderança, uma liderança firme, uma liderança espiritual. Estava tudo muito bem, e glória a Deus e aleluia. O pecado vem e entra. Mas como? Através de um casal, por meio de um casal, Ananias e Safira. Eles eram membros da igreja, congregavam ali, estavam nos cultos, envolvidos na obra. Aí o pecado entrou na igreja. E o problema aqui não é dinheiro. O problema aqui não foi dinheiro, o problema aqui não é dinheiro. O problema aqui não foi oferta. Não, o problema aqui não foi dízimo. Esse texto não fala de dízimo. Esse texto aqui não fala de dízimo. O problema aqui não foi dízimo, o problema aqui não foi oferta, e o problema aqui não foi dinheiro. E o pecado entrou na
igreja. Vamos lá. O que acontece quando o pecado entra? Quando o pecado entra, Romanos 6:23 diz que acontece morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Quando o pecado entra a morte. Tem pessoas que estão nas igrejas, tem muita gente que está na igreja, mas está morto. Está morto. Qual foi o pecado? Vamos ler o versículo 3. E qual foi o pecado que entrou na igreja em Jerusalém por intermédio daquele casal? Eu quero até dizer aos irmãos que precisa dizer: Ananias e Safira ainda está aí. Ananias e Safira ainda está aí. Essa história se repete. Essa história vem se repetindo. Ananias e Safira ainda está aí. Qual foi o pecado? Capítulo 5, versículo 3. Vamos ler. Vamos ler. Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Qual foi o pecado? Qual foi o pecado? A mentira custou a vida de um casal. Porque Deus fulminou um casal de crente na igreja na hora do culto. Para conservar a pureza da igreja, para conservar a santidade da igreja. Aí se escuta alguém dizendo assim: mas hoje o povo mente e não morre. Hoje os crentes mentem e não morrem. Não morrem? Não morre? Morre sim. Morre sim. Está morrendo espiritualmente e está morrendo moralmente. Está morrendo espiritualmente e está morrendo moralmente e morrendo pouco a pouco. Vai morrendo pouco a pouco, mas está morrendo sim. Qual foi o pecado? A mentira, o engano, a hipocrisia, tudo num pacote só. Vem num pacote só. Mentira, engano, hipocrisia. Vem num pacote só. No versículo 3, nós temos o pai da mentira, a mentira e o mentiroso. No versículo 3, que o pastor acabou de ler, nós temos o pai da mentira, que é Satanás. Nós temos a mentira e nós temos o mentiroso. Tudo no versículo 3. Eu quero acrescentar um detalhe. O que está acontecendo hoje em dia é que está tendo uma situação onde os líderes não estão tratando a mentira. Então aí, se fosse nos dias de hoje, entraria mais um personagem, o que ama a mentira. Muito bem. Isso mesmo. Vamos continuar aqui, para a gente parar já. Mas como o pecado entra na igreja, uma igreja tão santa, tão pura, uma igreja tão avivada,
como é que o pecado entrou e ainda entra? Escondido. Escondido. O pecado entra sutil. Vai entrando na igreja sutilmente. Escondido. Mas escondido aonde? No coração. Meu Deus, meu Jesus. O pecado vai entrando na nossa vida, na minha, na sua. O pecado vai entrando na nossa vida e vai entrando na igreja, escondido, sutil, nos corações. Nos corações. Como é que Pedro diz para Ananias? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Não des lugar ao diabo. O pecado começou no coração. O pecado está no coração. Nós temos pecados no nosso coração que precisa sair. Pecados escondidos lá dentro, lá no coração, na profundeza, lá dentro do íntimo. Tem coisas que a gente nem percebe, está lá no coração. Pecados no coração, no nosso coração, que precisa ser confessado na hora da oração. Quando dobrar o joelho para orar, precisa ser sincero com Deus, confessar o que está aí no coração e pedir perdão, pedir libertação e pedir para Deus queimar isso aí, essa palha, e queimando e tirar do nosso coração coisas escondidas no coração. Entrou assim. Pedro disse: por que Satanás encheu teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Aí no versículo 4, como é que diz o versículo 4? Pedro está falando com Ananias. Versículo 4, como é que diz? Vamos ver? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu Coração. O pecado já estava no coração. Em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Deus. Você não mentiu aos homens, não, mentiu a Deus. Então aqui não tem problema com dinheiro, não. Deixa eu falar. Eles podiam vender a propriedade e não dar nada para a igreja. Porque sim, senhor. Eles podiam vender a propriedade e não dar nada para a igreja. É o que Pedro está dizendo aqui. Lê na Bíblia, está na Bíblia. Guardada não ficava para você. E se você vendesse e guardasse, não era sua? Não está no seu poder? E se eles vendessem a propriedade e não dessem nada para a igreja, não tinha nenhum problema, irmão. Não tinha nenhum problema. É o que Pedro está dizendo aqui. É só você ler na Bíblia, está aí. E se eles vendessem a propriedade, eles podiam vender e dar tudo para a igreja também. Eles podiam vender a propriedade e dar tudo para a igreja, doar todo o valor para a igreja. E também podia não doar nada. Ainda tem mais uma. O que? Eles podiam vender a propriedade e guardar uma parte e levar outra parte para a igreja. Não, sim. Mas não foi isso que eles fizeram? Sim, mas o problema não está aí. O problema não está porque eles guardaram uma parte e levaram outra parte para a igreja. Não é aí que está o problema, não. Eles podiam fazer o que quisessem com o dinheiro deles. Você também pode.
Esse texto não fala de oferta, não fala de dízimo. Esse texto está falando de doação. Aonde? Leia o contexto. Os irmãos vendiam propriedades, os irmãos vendiam casa, vendiam propriedade e pegava o valor, levava e depositava aos pés dos apóstolos. Era uma campanha de doação para que não houvesse nenhum necessitado na igreja. É só ler o contexto. Para repartir com os necessitados, era doação. Quer dizer que até uma parte que eles podiam guardar uma parte e levar outra. Sim, o problema não está aí. O problema está que em casa, Ananias e Safira, em casa, o pecado já veio de casa, as coisas já acontecem em casa. Aleluia. Quem é você em casa? Quem sou eu em casa? Eles já vieram já com o pecado de casa. E o que foi que fizeram que é errado? Venderam por um preço, aí guardaram, levaram a outra parte. Até aí tudo bem, irmão. O problema é que mentiram. O problema é que mentiram. A surpresa foi grande quando chegou lá. A surpresa foi grande. Pedro pergunta. Aí sim. Ele não teve sonho, não foi profecia, ninguém profetizou nada. Olha o homem espiritual, olha o discernimento do espírito, olha a visão espiritual. Quem disse a Pedro que Ananias estava mentindo? Quem disse a Pedro que Safira estava mentindo? Quem foi que disse a Pedro? Pedro pergunta: vendeste portanto aquela propriedade? Você vendeu. Na linguagem de hoje, vamos dizer assim, usar uma ilustração. Você vendeu aquela propriedade por 100 mil reais? Vendeu por 100 mil? Pedro pergunta: vendeu por tantos? Sim. É aí que está o problema. Não é porque ele vendeu e levou, não levou, deixou de levar, nada disso. É porque ele mentiu. Vendeu por tanto? Sim. A mentira, o engano, querendo enganar, o engano, hipocrisia, fingimento, mentira. Sim. Se ela tivesse falado a verdade, vendi por tanto, falado a verdade, não tinha acontecido o que aconteceu. É a mentira. Aí Pedro disse: mentiste ao Espírito Santo. Olha o que aconteceu. Deus puniu. O pecado foi escondido, mas depois o pecado foi revelado. Aí depois o pecado foi punido. Primeiro o pecado foi escondido, depois o pecado foi revelado e depois o pecado foi punido. Então não vale a pena mentir. O que tem de gente na igreja hoje mentindo, mente para o pai, mente para a mãe, a mulher mente para o marido, o marido mente para a mulher, e mente para o pastor, e mente para o patrão, e mente para isso, e mente para aquilo. Que Deus tenha misericórdia de nós.